Pra- Gente, bom dia, sejam mais que bem-vindos aí, tá? A mais um mapeamento crítico, né, que o Ciclo Ordinário vem realizando. E quando a gente fala de Ciclo Ordinário, a gente está falando, na realidade, não de uma organização, a gente está falando de uma dinâmica interativa, uma dinâmica horizontalizada e transitivista, né, orgânica por natureza, que é a energização de um ciclo que inicialmente tem três papéis, né? O papel de NetWeave em catalisação, que eu energizo, o papel de inteligência de gestão de projetos de forma orgânica, que é o João que está aqui com a gente, e o papel de tecnologias, né, que é energizado pelo Atos, né, em especial. Então, a gente está fazendo um trabalho que visa justamente gerar, finalmente, né, gerar de forma orgânica, viva, enfim, as piscinas comuns de todos os projetos que vem co-criando o RE, né, com o primeiro protocolo cultural Web3 gerativo. E o trabalho, eu diria que está no início para o meio, tá? Ainda tem muito trabalho pela frente, mas estamos felizes que ele está com fluxo, as pessoas estão interessadas, a gente está, tipo assim, não está se encontrando dificuldade, pelo contrário, as pessoas estão buscando, estão realmente interessadas, assim, quando pinta alguma coisa, sabe, a pessoa vem, entra em contato, não, olha só, vamos ver, é importante, eu não queria desmarcar ou remarcar, mas vai ser necessário, enfim, mas beleza, estamos assim super felizes que está tudo acontecendo num fluxo incrível, tá? Então é isso. E estamos aqui agora para o terceiro sync-up, né? Do mapeamento crítico da Borderless Money. E para quem não sabe, a gente no último sync-up a gente começou a co-criar, a gente começou a dar vida à coideação, à dinâmica de coideação complexa, né? Coideação complexa da Borderless, correto? Para quem não sabe, o que é a dinâmica de. Antes de explicar a coideação complexa, vamos falar um pouquinho do que nós já fizemos, né? Do que nós já realizamos junto com o Pedro Ivo aqui, e que, obviamente, vem sendo realizado com todos os projetos. Nós, nós fizemos o que a gente vem chamando de originação, né? Nós mapeamos a originação e mapeamos para chegar na proposta de valor, correto? Essa dinâmica de originação, tá, gente? Ela é de suma importância porque a gente sente, a gente entende exatamente a trajetória da pessoa, das pessoas envolvidas, né, que fazem parte da originação propriamente dita, né, e que chegou no ponto de origem. Fala, João. É que, Vini, o que acontece? Quando a gente fez a originação da Borders, que foi, se eu não me engano, a segunda, né, a primeira até, a gente perdeu um tanto de informações, a gente ficou só com os stickers que saiu daquela originação, sabe? Porque nos outros você vê, a gente foi evoluindo, né, até a forma como a originação é, olha, a origem, né? Como a originação da Borders, esse aqui no caso, das doces lembranças, o espaço voa. Eu lembro quando a gente fez o do espaço voa, essa é a originação, assim, que a gente desenvolveu, Não, né? não, não, não. Esse destrinchamento ele está encapsulado nesses stickers aí da Borges, esse Sim. destrinchamento, né? Que a gente, causa e efeito. Isso é uma coisa que a gente pode fazer um pouco mais para frente, porque o Pedro, tenho certeza que o Pedro vai. Até porque ele contou a história toda, né, de como a coisa Eu foi, acho né? que, na verdade, a gente pode pegar eu queria ver depois os links aí do Zoom, do que foi gravado, que aí dá para a gente assistir de novo ali e pegar e fazer nesse mesmo desenho, assim, né? E, Ah, Vini, legal. acho que é interessante colocar esse diagrama aqui que foi desenvolvido antes, até de a gente começar as coidações, Já serve e como base, né? porque foi algo que você e o Atos fizeram, né? Sobre como seria Borderless Money Mode. Então, vou copiar isso aqui. Esse é o primeiro estudo, né? A gente tem vários estudos. Aham. Isso é uma das coisas que eu acho que eu comentei pouco, a gente comentou pouco nos syncaps gerais, né?
eu, o João e Atos, especialmente eu e Atos também, a gente vinha fazendo muitas modelagens, né? De vários tipos de piscinas comuns, né? Uhum. E a gente no final, acho que eu cheguei a comentar isso com você, né, Pedro? E no final a gente começou a chegar que existiam basicamente três, né? Três piscinas comuns, assim. Quer dizer, três no sentido que piscinas comuns ligadas a eventos e piscinas comuns ligadas a projetos e piscinas comuns dos projetos e piscinas comuns entrelaçadas, né? Ou seja, piscinas comuns entrelaçadas são piscinas comuns que estão entrelaçadas com as piscinas comuns para uma determinada prototipação, um determinado blueprint, né, de Web3 regenerativo que a gente quer fazer. Entendeu? Isso depois de muitos estudos, muitas modelagens e muitas provas de conceito. Então, não significa dizer que a gente parou aí, correto? A gente pode evoluir essas questões, obviamente. Ainda mais com o mapeamento crítico, né? Porque eu acho que vai trazer para a gente ainda mais Compreensão. granularidade, Aham. compreensão, granularidade, substância para a gente poder evoluir isso. Né? E lembrando que tem uma terceira piscina comum, na realidade, que vai estar conversando, tem uma quarta, inclusive, que vai estar conversando com tudo, que é a piscina comum de todo tipo de recurso, né? Seja ele complexo ou complicado, sendo disponibilizado, ou seja, de um carro, né, como o do Felipe Silva, por exemplo, né, que quer disponibilizar o Sim. carro de forma. Ele quer tanto disponibilizar de forma abundante para ver como é que funciona, para depois de forma empática, né? Ou o que a gente chamou, eu e Atos chamando de forma condicionada, onde o cara precisa tirar algum recurso dali também. Quer dizer, então, esses testes todos, gente, a gente vai estar fazendo cada vez mais com os projetos. Né? À medida que os projetos se envolverem de fato, né, ou seja, as piscinas comuns fazerem parte da vida do projeto, literalmente, a gente vai conseguir prototipar essas piscinas comuns com com esse grau de aderência, né? Ou seja, chegando a todo e qualquer tipo de bem ou de serviço, enfim, ou de experiência que se queira, digamos assim, disponibilizar para as piscinas, né, de formas diferentes. Mas, enfim, é isso, João. Posso continuar aqui, querido, para a gente cair dentro da coideação? Sim. Vamos lá, então. Então, só para rememorar, vamos ver se está fresquinho na sua cabeça aí, Pedro. Qual foi a pergunta que eu te fiz para a gente começar com a ideação complexa no último ciclo? Tá lembrado? É, Não, de cabeça eu não tô lembrado. Too much things. Tá lembrado aí, João, da pergunta que eu fiz para ele? Aí eu não vou perguntar para Derilo, porque Derilo, acho que Derilo não estava, ou estava. Acho que Derilo estava. Acho que não, acho que não. Você não estava. Eu botei aqui na tela, mas se você me perguntasse, tipo, é igual você pedir para resumir, sintetiza aí alguma coisa, tipo, caramba, não dá. Tem aqui, ó. Assim, o que eu lembro, e até olhei aqui, assim, pelo menos o que eu tinha anotado aqui, né, como um ponto crucial, não sei se foi essa a pergunta que você tá buscando, mas era a questão de como que a gente conseguiria é, fazer com que a experiência, né, e o contato da Borderless, né, não fosse somente uma coisa digital e pudesse chegar, digamos, no contato tete a tete ali com as pessoas, enfim, em diversos locais. Não sei se era este o ponto, mas eu lembro Esse, dessa provocação. esse é um dos pontos. Vamos lá, vamos enumerá-los. Engraçado, eu tenho isso tudo de cabeça, galera. Tá fresquinho. É que bom, né? Ainda bem que não bateu uma amnésia. Então, assim, vamos lá. É, talvez, não, talvez pela proximidade, né, Pedro? Porque a gente está conectado no dia a dia, então as coisas ficam fresquinhas. Sim, Então é o seguinte: uma das coisas que eu coloquei é que a gente ia explorar na coedição complexa mais os aspectos relacionais do que transacionais. Esse é o primeiro ponto. relacionais, é. O segundo ponto é que a gente ia estar desenvolvendo
a gente está começando a desenvolver uma dinâmica de livre aprendizagem sobre endowments aqui no Brasil, que não tem. Ou seja, quando vocês próprios fizeram a pesquisa, vocês encontraram muito pouca coisa aí fora, né? Então, essa é uma dinâmica que é importante. E aí, obviamente, que a gente pode estar até pensando, de repente, nessa dinâmica de livre aprendizagem, ser alguma coisa que converse, por exemplo, com o espaço boa, né? A gente ter alguma coisa nesse tipo. Estou Aham. dizendo que vai ter que ter uma ligação com o espaço voo, porque o espaço voo tem uma dinâmica bem específica, né? Mas a gente pode, de repente, estar baseado nos preceitos do espaço voo, que é uma coisa que você já, por exemplo, tem um certo domínio, né? Experiência, conteúdo e domínio sobre. Então, é uma coisa para a gente pensar. Vai ter que ser isso, né? Então, uma dinâmica de livre aprendizagem ligada em Down. Né? A terceira coisa é que seria bacana a gente estar imaginando a dinâmica da piscina comum, né? Isso a gente vai falar mais à frente, mas a gente vai detalhar mais à frente, mas não agora. Está baseado na criação de papéis, né? Papéis com graus de possibilidade diferentes, correto? Então, a gente teria o conceito do ovo, a gente teria a gema, a gente teria a clara e teria a casca, ou a membrana. Né? Então, a gente teria que imaginar que papéis são esses, né? Etc., que as pessoas podem energizar. Por quê? Quarto ponto, porque, Igor, quarto ponto, porque é uma forma das pessoas se apropriarem não só do conceito, mas trazerem a proposta em si, né, da bota, já a partir da lógica da abundância, para a sua vida, em especial para o projeto que deseja empreender. Ou seja, justamente para a gente sair daquele lugar que a Borderless ainda se encontra, onde é o lugar do dinheiro, basicamente. Ou seja, Aham. eu quero dizer o seguinte, a pessoa se pluga, ela entende mais ou menos o que foi falado, inclusive, quer dizer, o que foi falado é basicamente aquilo que você sintetizou, Pedro, lá na originação, né? Que ela vai estar recebendo ao longo do tempo, dependendo do volume de pessoas que disponibilizam, né, recurso fiduciário cripto, um volume de recursos, né, um rendimento de diferentes estratégias de DeFi no projeto. Quer dizer, claro que você vem buscando falar isso de uma forma mais simplificada possível, né, para que as pessoas possam entender, porque o rito até então estava sendo um rito, não sei dizer que a gente vai abandonar isso, tá? Estava sendo um rito de quantidade. Quer dizer, quantidade com qualidade. Mas vamos botar assim, acaba que pela pressão do capital que foi investido, tem uma questão de quantidade. Assim, né? A quantidade. Você tem um volume de iniciativas, né? Pelo menos no antigo modelo, né? Aquele modelo que estava ali ligado às ODS, etc. Tem um volume interessante por ODS, e vocês próprios chegaram à conclusão que seria legal a gente dar um passo evolutivo e não trabalhar mais com esse modelo, né? Das temáticas por ODS e, enfim, isso é uma dinâmica só. Agora Então, você falando, me vai, veio uma vai, vai. ideia de repente, na questão do formulário que a gente pergunta sobre a ODS, talvez é, fazer algum tipo de pergunta que demonstre em qual nível que está o projeto. Então, alguns projetos podem estar embrionários ainda, né? Outros já estão consolidados, já estão funcionando. Outros já estão num estágio ainda de ideação, porque isso pode ajudar a gente também a chegar junto deles com atividades, propostas, experiências que possam auxiliar mais adequadamente para aquele momento que ele está vivendo, né? Então, sei lá, o cara começou a idealizar uma horta comunitária. Aí a gente às vezes conecta com outro projeto que já tem uma horta comunitária rodando, já tem isso ativo e tal, e aí faz esse entrelaçamento entre os projetos para começar a existir uma troca ali e ajudar, né? Dar umas dicas pro cara que está idealizando ainda para ele encontrar o caminho das pedras. Então talvez seja mais valioso ali, em vez de saber qual ODS que o projeto está fazendo parte, perguntar em qual estágio que ele está, né? Tipo, se já é formalizado, se não é, se... é, enfim,
esses detalhes, assim, para a gente poder entender quais são as necessidades que eles têm, que a gente pode oferecer algum tipo de entrelaçamento e tal, né? Pô, cara, que bacana. Acho que você. Caraca, Pedro, é incrível isso, cara. Você pegou o espírito da coisa de uma forma inacreditável. Quer dizer, inacreditável não, maravilhosa. É inacreditável porque você tá ligado já. Então, mas é exatamente isso, quer dizer. Então, você já percebe que nós já estamos começando a colocar o conceito de piscina em prática, né? Então, assim, Sim, que é exatamente isso, quer dizer, pô, se você tem ali no ambiente do Herrera, né, no environment, ligado à lógica da abundância do Herrera, um projeto que tem experiências, né, específicas e relacionais ligado à agrofloresta, caraca, é óbvio que a gente vai ter um entrelaçamento com aquilo ali. Então, você não precisa verticalizar nada nesse sentido, né? Ou seja, aham. você não precisa criar um programa, você não precisa fazer ou contratar gente, entendeu o que eu estou falando? Então, Já não, é só ligar os pontos. é só ligar os pontos, exatamente. E aí fica bacana. Só que a diferença entre, não que a gente esteja reinventando a roda, porque não é, mas a diferença do que acontece na sociedade aí fora, o que nós estamos propondo aqui, é que essa interligação de pontos, ela não é só organizacional ou institucional ou política, ou seja, no plano organizacional, vamos dizer assim, de uma parceria, por exemplo. Ela é uma dinâmica orgânica em três dimensões, tá, gente? Ou seja, é uma conversa entre as pessoas que estão nesse outro projeto, com as pessoas que estão com a Borders, com as pessoas que estão sei lá, na agroflorestal, correto? Essa é uma dimensão. E dessas pessoas com cada um dos projetos e entre os projetos. Então, a gente está falando de uma dinâmica de entrelaçamento mesmo, né? De entanglement. Né? Então, isso vai para além de uma parceria, correto? Então, e aí que está. E acho que o pulo do gato, né, é justamente entender que tudo isso a gente precisa fazer quer dizer, toda essa dinâmica que nos, falando da forma que eu estou falando, soa muito natural aos ouvidos de qualquer pessoa, né, porque é natural mesmo, porque a gente está fazendo, né, a biomimética da própria complexidade da natureza, né, a gente ainda está fazendo baby steps com relação a isso. A gente está tão capturado pela escassez e tão acostumado a fazer grandes movimentos no atacado, né, que a gente não se dá conta. A gente fica fascinado, mas a gente meio que perde o prumo, né? Ou não sabe bem o que fazer para, digamos, botar na prática isso tudo que eu acabei de falar, correto? Então é bacana demais, Pedro. Então isso, cara, é incrível porque até agora a gente tem esbarrado muito pouco em dificuldades cognitivas, assim, da galera entender e sacar do que está sendo falado, entendeu? Que definitivamente, obviamente, não é o caso contigo, mas a gente pode estar encontrando isso, né, eventualmente. Né? Então ter esse entendimento, essa facilidade já por si só já é incrível, né? Então continuando aqui, é, Sim, sim. agora resta saber como é que vai ser a dinâmica de criação ou de cocriação desses papéis e os graus de proximidade. Aí, nesse sentido do grau de proximidade, a gente pode usar essa figura, né, metafórica do ovo ou de um planeta, se quiser, né? Você pode estar na superfície, pode estar no poro do planeta, você pode estar na atmosfera, você pode estar entendeu? Ou a gente pode usar do ovo mesmo, está na gema, né? Está na clara, está na casca, ou está na membrana, ou de um organismo vivo mesmo, está na membrana, tá. A gente pode usar qualquer tipo de figura de linguagem, é uma questão da gente você entender o que mais teria a ver assim com a dinâmica, né, da Borders, né? Assim, nesse sentido, né? Que tipo de figura de linguagem que a gente estaria utilizando aí, né? E imaginar que graus de proximidade são esses, né? Se a gente está falando de três grandes graus de proximidade, ou seja, gema clara e casca, entendeu o que eu estou falando? Assim, ó, membrana, né? Ou órbita, se usar o planeta, a gente pode usar a órbita ainda, né? Porque Você você conhece teria. o conheço do Donut Sim, sim, Economics? tem a Donald Collins daquela mulher. É, Enfim, mas aí a gente precisa de uma. É a Donald, né? Ela usa o Donald, né, a como referência. rosquinha. A rosquinha, né?
A gente pode usar. É com você, cara. Eu acho que é com vocês, na realidade, né? Assim, qual é a figura de linguagem que a gente pode usar para a gente começar a imaginar, co-criar, né? Inicialmente, né? Que papéis são esses? Por que eu falo inicialmente? Porque pode ser o caso de que, dependendo do. Isso vai depender muito da percepção, da relevância, né? Que essas. É, da relevância que a piscina e que esses papéis vão ter para o projeto. Obviamente, que no caso da borda, isso vai ser, eu entendo que vão ser praticamente absolutos, né? Ou vão se tornar absolutos com o tempo. Então assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu acho que no primeiro momento a borda chega, a gente pode estar co-criando, né? Esses papéis, né? Que papéis são esses, correto? A gente não precisa necessariamente colocar na prática nenhuma dinâmica ou princípio de sociocracia ou de holacracia ou de O2, no meu entendimento. Né? No primeiro momento, estou falando de marco zero aqui. Tá? E aí a gente pode até, que é um caso típico do O2, né? Que no meu entendimento é uma síntese, né, da sociocracia com a holacracia, só que com mais organicidade, dar liberdade para aquelas pessoas que já estão mais próximas, digamos assim, da gema, ou que já vem energizando papéis, delas estarem criando outros papéis. Né? Ou, de repente, vai chegar um dado momento que as pessoas que estão chegando, que já passaram por alguma dinâmica de apropriação cultural, de livre aprendizagem, obviamente também vai ficar co-criando aqui na coideação complexa, né, inicial, elas próprias podem estar dizendo que papéis elas querem se dar, entendeu? Porque essa é uma dinâmica que já aconteceu aí fora, no caso da CIDS, por exemplo, né? Com a Haifa. A Haifa, inicialmente, a Haifa DAO, né? Ela, para formar a DAO, ela convidava as pessoas, né, para chegar, as pessoas se apropriavam culturalmente da proposta da Haifa, né? Em um dado momento, depois que elas se apropriavam, que chegavam nos encontros, enfim, né, as coisas todas, elas mesmas, detectando alguma coisa que estava faltando, se davam papéis. Só que no caso da Haifa, eles faziam. Você dizia de que forma, qual é o papel que você quer energizar, você dizia quantas horas, né, você ia dedicar para energizar esse papel, o que você esperava de receber de seeds, né, desse papel, que era e continua sendo, né, a moeda corrente do ecossistema da seeds, e aí tinha uma votação. Né? Eles faziam uma votação para que o papel pudesse ou não ser entronizado. Ou seja, aí tinha uma dinâmica de consenso, uma dinâmica mais organizacional, etc. Bem, não é o caso do Rerê, tá? Mas pode ser o caso de algum dos projetos que ainda não estão tão orgânicos assim, né? Ainda querem passar por uma dinâmica de votação, de papel, de DAO, enfim. Isso aí vai depender muito de cada projeto, enfim, do ethos, né, de cada projeto. Vamos dizer assim. Mas eu estou só É, exemplificando. é um pouco das duas coisas. Eu acho que é o ethos, mas também acho que é o nível de maturidade da cultura que foi criada dentro do projeto, né? Eu acho que às vezes um projeto que está muito no início é mais difícil, você precisa de uma certa forma ter uma liderança ali que puxa para a coisa acontecer e ter dinâmica e ritmo para ser estabelecido. Depois, conforme essa cultura vai expandindo, aí eu acho que você começa a ter um pouco mais de uma possibilidade de ter esse desenvolvimento mais orgânico, né? Todas as pessoas trazendo novas, novas, ah, observando e trazendo novos inputs ali, novas, como que fala isso, meu? É, Perspectivas. eu não sei outra palavra, exatamente, mas input mesmo, né? Trazendo novas coisas ali para serem energizadas, para serem trabalhadas, enfim. Novas Como é que a questões, gente fala né? input? Novas É, questões, é porque não são só questões, às vezes pode ser uma reflexão também, enfim, mas é isso. questões,
reflexões, perspectivas, demandas, né? Demanda. Uma das coisas que a gente imaginou que vão ladear todas as piscinas comuns, né, de recursos compartilhados de todos os projetos, são basicamente demandas, desafios e necessidades, né? A gente entendeu que são os três grandes questões, né, vamos botar assim, que vão Aham. fazer parte de qualquer piscina, correto? E, obviamente, que Vamos, isso vai variar para caramba, né? Sim. Assim, sem contar, obviamente, o próprio projeto tem de abundante, correto? O que as pessoas e o É, projeto têm de abundante para disponibilizar. eu ia falar disso, né? Que, tipo, tem o lado das necessidades, demandas e tem o lado das ofertas, né? Também. O que pode ser disponibilizado pelo projeto, né? Exatamente. Aí são quatro, na realidade, é verdade. Bem, Pedro, então vamos lá, querido. A gente tem esse horizonte de coisas para fazer, tá? Assim, da coideação complexa. O Só para João tinha rememorar, levantado a mão, eu não sei se ele fala aí, já... João. valeu. Então, eu queria te perguntar, Pedro, que vocês procuram fazer um grau de proximidade, certo? Com uma caixa, com uma clara, uma gema. E aí eu abri aqui o Nest, porque eu criei para o Rerê, mas o Nest ele cria esses círculos, né? E aí você Uhum. tem um Kanban também dentro da parada que eu, talvez é novo para o Vini, eu queria apresentar, porque isso é uma coisa nova, é um recurso abundante, né? Que esse Just ele disponibilizou, que é gratuito, é para DAOs. Então, quando a Ó, gente vai, massa. ó, DAO, tipo de DAO, a gente pode botar que é uma DAO da Haifa. Inclusive, eu nem configurei aqui o do fórum, porque o fórum a gente acabou de criar a nossa primeira DAO. Então, eu queria também aproveitar para compartilhar, porque a gente. Haifa DAO, telas. Aí eu vou botar aqui. Peraí. A gente criou a nossa DAO aqui dentro já que o Vini estava comentando, né? O próprio fórum, de repente, pode ser um desses projetos que não estejam maduros o suficiente, mas precisam de uma forma descentralizada de fazer essas propostas. E é um teste, né, também. Mas aqui, a gente acabou de criar as pessoas podem tornar-se membro, tal. Então, de repente, Interessante. procura aqui direto no Nessa, aí eu estou participando tanto do Seeds Ecosystem, que o galera tem, né, que, como ele falou ali, eles são muito mais, governança deles, deixa eu ver, não, tem essas pessoas todas participando e tal. Enfim, eles estão criando essas ferramentas, mas não quer dizer que a gente precise seguir modelos, no meu ponto de vista, né? Que sejam assim atados nessa dinâmica deles. A gente pode incluir dinâmicas do protocolo cultural e eu acho que é aí que a coisa vai ficar muito interessante, como você falou, como o Pedro falou assim, que seria complementar. Aqui está falando que o Rerê não tem, olha, um workspace, ele liberou só o do fórum, né, no caso ainda. Mas aqui aí teria um Kanban, aí também o pessoal do CITES escolheu usar isso, né? E vão utilizar o Kikochat deles como forma de entrada para esses projetos, o aplicativo e tudo mais. Então, a gente tem esse aplicativo do RR, a gente não pode esquecer, de repente, pensar nesse acesso, né, recursos compartilhados, que são esses recursos compartilhados. Tem vários aqui, tipo, vocês podem incluir recursos já aqui, entendeu? E a própria Econave, para mim, é um.
grande portal para a Borderless se incluir, assim como o protocolo cultural, como a dinâmica, como a gente vai fazer esses pools de recursos, a Borderless está ali presente, né? Já é parte do ciclo ordinário. Esse eu estou Aham. compartilhando um pouco do meu ponto de vista, depois me corrijam se eu estiver errado. É interessante, é uma ferramenta, parece ser bem bacana, assim. É, hum, hum, eu ainda tenho essa dúvida, assim. Eu não encontrei até agora nenhuma solução one-stop shop, né? Para DAOs, assim, na verdade. Sempre você precisa usar duas, três ferramentas diferentes, e isso no universo que a gente está, que é que tem esse propósito de uma inclusão real, né? De pessoas que não estão aí. Às vezes elas têm pouco letramento sobre essas tecnologias e tudo mais, né? Então, todas as camadas que a gente adiciona, a gente pode acabar criando uma barreira de entrada para algumas pessoas. Eu acho interessante a gente estudar essas ferramentas. Eu acho que isso é um ponto também interessante de pensar, para a gente definir como que a gente vai interagir com a galera, né? Que, enfim, né? Vai ter gente do mundo inteiro conectando aí com a gente. E aí eu não estou falando da Borderless, estou falando do Rei mesmo, né? Claro que para a Borderless seria muito importante que o Rei já a gente encontrasse como Rei um modelo interessante que a gente pudesse permitir que toda essa galera fizesse um onboard através de uma plataforma única, e que isso, de uma certa forma, fosse o primeiro passo aí para a galera participar dos projetos que estão conectados no Rerê, ah, de uma forma que ela não tenha que ficar entrando em um monte de lugar diferente, fazendo um monte de eu não sei se cadastro é o caso, mas assim, tem que ficar repetindo coisas, né? Processos e tal, ou tendo ambientes muito diferentes por causa dessa questão, né? Da galera sai de um ambiente, vai para um outro, e aí tudo isso são fricções que a gente causa e que dificulta, né, o acesso para algumas pessoas. Acho que é importante a gente também ter a compreensão de que, pô, fazer uma plataforma exige um custo, não estou falando financeiro só, mas de tempo, de recursos mesmos, né? Para desenvolver uma plataforma única, digamos assim, que pudesse atribuir todas esses elementos que a gente está pensando. E aí, acho que é ponderar realmente quais são as plataformas que já existem, que a gente pode estar utilizando, mas com esse pensamento assim, de tipo, quais são as que vão exigir o mínimo esforço do lado do usuário, assim, né? Do membro que está entrando e que muitas vezes não tem ainda toda essa destreza aí nessas tecnologias e tal, né? Eu falo porque assim, cara, tipo, eu apanho pra caramba do Discord. E, tipo, eu considero que eu sou um hard user, assim, eu não consigo me gerenciar por lá. E, tipo, eu sei que tá cheio de projeto que usa e, enfim, faz tudo por lá e tal, mas eu tenho essa barreira, né? Mas, então eu fico imaginando pessoas que têm menos esse convívio, né, com essas tecnologias e tal, como que a gente faz para fazer esse onboard com o mínimo de fricção possível, né? E eu sempre fico um pouco reticente quando a gente traz muitas plataformas diferentes. Aí às vezes tem essa coisa de não ter os comandos em português. Isso é outra coisa que eu tenho tido atenção, né?
de buscar soluções que não sejam somente na língua inglesa. Enfim, coisas assim, que eu acho que é importante todos nós pensarmos aí, né? É um desafio também. É. Antes do João se manifestar, fazer só uma rápida observação aqui, Pedro, e demais, né? Que é o seguinte: o desafio que a gente está tendo aqui no PV é gerar frameworks orgânicos organizacionais, ou seja, eles são híbridos. Então, esse é o primeiro desafio, deixar isso bem claro. Aham. E todas as soluções que a CID está encontrando, elas são basicamente organizacionais, mas um organizacional horizontalizado, né? E baseado em dinâmicas de consenso, de votação. Nada contra, essa cultura está aí fora, tá? Ela, em comparação a uma cultura mais hierárquica, mais verticalizada, centro de poder, ela já é um avanço, né? Então ela é bem-vinda. Mas o que nós estamos, o nosso ponto de disrupção é a gente conseguir co-criar frameworks orgânicos e organizacionais, correto? É, então, ou seja, não é nem para lá nem para cá, é exatamente nesse meio termo, correto? E isso tudo que você acabou de falar, Pedro, tá? Conversa bastante com esse tipo de exploração que a gente está fazendo. Sendo que eu acho que o paradigma que a gente está falando aqui, ele é pós-plataforma, tá, gente? A gente não tem que estar conversando só sobre o framing platafórmico, porque plataforma é uma coisa típica da Web 2. Ou seja, a Web 2 é um fenômeno de plataforma, né? E a gente não precisa reproduzir o fenômeno de plataforma. Se a gente está criando primitivos culturais, primitivos tecnológicos, uma nova camada de internet que se propõe a ser descentralizada para distribuída, qual é o sentido da gente criar uma coisa centralizada que é uma plataforma? É pouco, né? Então, nesse sentido, se a gente está falando de Web3, a gente vai estar falando, por exemplo, Pedro, de pegar o Lens Protocol, né, e de começar a criar mídias sociais para cada piscina, por exemplo, né? E já não vai ser uma dinâmica de plataforma propriamente, porque cada pessoa, né, vai estar ligado, digamos assim, essa mídia social Web3 da piscina comum da Borders, correto? Tem o potencial de ser a sua própria mídia social. Então, a gente está falando, o que a gente está falando então, é uma dinâmica de rede, onde cada um está se enxergando como nodo, né, como nó, correto? E está gerando hubs, né, com o tempo, hubs temporários, hubs mais presentes. Então, o desenho disso no final, gente, é um desenho muito diferente do desenho que a Web 2 nos fornece, entendeu? Que é a nossa grande referência, correto? Então, é esse tipo de exploração que nós estamos nos abrindo é, para nos apropriar, para criar, né, novos marcos, criar novos primitivos, criar novas formas que facilite, como você colocou, Pedro. A... E aí a palavra onboard ela nem se aplica numa dinâmica dessa, né? A simbiose das pessoas com a proposta de valor, né? Ou seja, como é que a pessoa, como é que ela se sente simbioticamente envolvida, né, com a proposta, quer dizer, ela começa a se sentir simbioticamente envolvida, né? Onde ela não está sendo digamos assim, plataformada, né? Onboardeada, entendeu? Para uma dinâmica. Então, esse também é um horizonte que faz parte aí do RR como um todo e que, obviamente, vai começar, já está começando com a coideação complexa dos mapeamentos que a gente está fazendo dos projetos. Tá? Então, esse é um ponto que eu queria fazer. Então, João, feito esse ponto, mais um ponto, né? Feito esse parênteses, fica à vontade aqui, você levantou a mão também. Então, no caso que eu estava falando do aplicativo, que a gente não poderia esquecer, porque realmente entra nessa questão de, de, de comunicação de plataforma. O que eu queria mostrar para o Pedro é que, assim, o que seria mais interessante para as pessoas criarem menos fricção seria, de repente, um formulário, ou então um vídeo que as pessoas se inscrevessem. Pode ter vários tipos de acesso, a gente tem que criar esse acesso. O que eu percebo é que a gente não está ainda com a engrenagem, sabe? Feito igual com o contrato ainda não está acontecendo lá na Borders para fazer o vender. Eu acho que exige da gente uma expertise de realmente, como você falou, botar na mesa quais são as plataformas e vamos ver como é que vai ser esse acesso aí. Vamos, pô, definir. O acesso é esse, aí todo mundo já sabe. Então, esse vai ser um formulário.
eu penso assim, o nosso acesso é nossos encontros no Zoom, é essa dinâmica, certo? No meu entendimento, o Rerê está aqui, olho no olho o mais possível, se fosse presencial, melhor ainda, certo? Então, o Kikochete, ele foi criado para ter essas salas do Zoom conectadas, né? Que aí, por exemplo, num formulário, a gente pode incluir todas as pessoas que a gente. A pessoa não precisa nem entrar na página e se inscrever ou acessar. A gente pode criar uma lista de acesso aqui também e botar, por exemplo, o seu e-mail aqui. Você pode me falar o seu e-mail, então a gente pega do formulário e coloca no Zapper diretamente na plataforma. As pessoas são incluídas nesse mapeamento. E esse mapeamento dessa plataforma, quando as pessoas vão aqui, né, editar meu perfil, ou então a gente pode incluir já no Zapper, nesse formulário, informações direto desse formulário, para necessidades e ofertas. E aí, para mapeamento do tipo, assim, essas conexões de habilidades que deseja aprender, habilidades que possui, que deseja ensinar, entendeu? Esse frame aqui, é, olha, que até cresceu, tem 20 pessoas, cresce aos poucos, tal, mas a gente não está utilizando, a gente não está utilizando esse link do Zoom por exemplo, eu veria todo mundo que está aqui na sala, que já está aqui dentro do círculo, com o link da pessoa conectada aqui, outras pessoas podem entrar e ver que a gente está conectado. Então, assim, eu entendo que não é a pegada não é o Web 2, assim, definir a plataforma, coisa assim, é ter o mais abrangente e open source possível. E essa plataforma vem a calhar muito nesse sentido, porque pode ter só o básico aqui do calendário, né? E o calendário a gente utiliza independente da plataforma, mas a gente pode abrir outros sites dentro da plataforma. E se eu for para o Fórum Cultural aqui, então a gente tipo, abre um outro Kikochete dentro do Kikochete, né? Esse, no caso aqui, ainda é um Kikochete Pro, que aí você abre, inclusive, o da ARGE, que é do Movimento de Agroecologia, que eles estão pensando em utilizar. E a questão aqui, para grupos de trabalho que já são formados, necessita de um grupo, como seria o círculo originário, para moldar e aí as pessoas utilizarem de forma autônoma e não precisa, e tipo, quer acessar a informação, tu vai acessar a informação rápida, entendeu? Dos grupos de trabalho. O grupo de trabalho não precisa formular tudo, né? Tem que ter um grupo tecnológico para fazer. Mas as pessoas conseguem acessar o grupo de trabalho das mulheres aqui, ó. Eu vim lá do Rei e eu acessei, tipo, o grupo de mulheres do Rio de Janeiro que fazem cesta, entendeu? E aí esse grupo todo, eles fizeram isso sem saber que a gente está fazendo essas conexões todas, desses círculos, né? Que é essa dinâmica descentralizada holochain, né? Holochain não, é outra coisa, mas assim, enfim. Aí, o que eu percebo é que não pode vir com a bandeja toda pronta para as pessoas que não estão, né? É a gente criar a dinâmica online para botar as pessoas para utilizarem o link e elas entrarem pelo Miro por aqui, entendeu? Ver, incluírem em outros links, dá para criar links aqui onde a gente cria sense making do tipo de brainstorm, né? Bota uma ideia, as pessoas botam também, mas isso seria uma atividade recente, não pode criar outras também. Mas, ao mesmo tempo, quando se cria, as coisas nascem e morrem naturalmente, sacou? É minha visão, assim, tipo, os projetos como vão ter aqui, que a gente vai criar as piscinas comuns, elas vão surgir, né? E, tipo, vão criar frameworks para outras nascerem melhores ainda. E é o que está acontecendo até agora. Eu estou vendo coisas assim surgirem e dinâmicas sendo incluídas o tempo inteiro. Mas essa opção da gente criar o evento aqui dentro e as pessoas terem um evento para se registrar também, no caso, né? A gente vê quantas pessoas estão registradas naquele evento que vai ter, entendeu? Eu escolhi botar o calendário direto do Google, mas tem como colocar outro que as pessoas se registram também em próximos eventos. O Kikochete é uma plataforma interessante, que, enfim, eu estou só compartilhando Ma- ma- novamente. ma- Não, não, eu acho muito legal você ter feito uma nova exposição, tá, João? Desse trabalho sensacional que você está fazendo na divulgação, né? E com o Ricochete. De fato, ele diminui demais o chamado atrito negativo, né? O atrito desnecessário, né? Para que as pessoas possam tomar contato, porque já leva em consideração o hábito que a pessoa tem, por exemplo, né?
de usar o e-mail, o Gmail, de usar o Google Agenda, de usar sei lá o quê, quer dizer, hábitos que estão embebidos no dia a dia das pessoas de uma forma geral. Então, isso já é bem legal. Né? A cultura dos forms também é bem interessante, de a pessoa preencher ali com poucas coisas. Mas no momento agora da coideação da Borderless complexa, a gente ainda está no marco zero ainda. A gente ainda está pensando, a gente ainda não botou, a gente já está pensando nas IFAs, né? Quais são as IFAs que vão, quais são as primeiras IFAs, né? Quais são os tipos de IFAs diferentes, vamos dizer assim, que a gente precisa para dar vida, por exemplo, para imaginar quais são os graus de separação, né? Quais são os graus desculpa, os graus de proximidade diferentes, por exemplo, para a dinâmica da piscina comum da Borderless, por exemplo. Né? Então, a gente ainda está ainda no momento pré-plataforma, vamos dizer assim. A gente está no momento ainda que a gente ainda vai pensar como é que vai ser essa interface. Então, a gente vai chegar nela, mas antes de chegar nela, a gente precisa primeiro imaginar que graus de proximidade são esses. Né? Se a gente está falando de 3 grandes graus, por exemplo, se a gente está falando de 4, de 5, de 6, não sei. É, que papéis são esses que nós imaginamos que são interessantes, né? Nesse início para startar a dinâmica a ser energizados, correto? Isso que o Pedro acabou de levantar, de entender a diferença dos projetos, não é isso? A diferença de maturidade entre os projetos e é a dinâmica de livre aprendizagem, né? O desprograma, né, Pedro? De livre aprendizagem para as pessoas poderem se apropriar do que é endowment, se apropriar de trazer essa cultura para dentro, enfim. Nós ainda estamos no momento da coideação complexa que ainda não está nesse momento que a gente vai chegar, quer dizer, de como vai ser essa conversa com o Pochete, né, de como a gente vai chegar nela, mas nós estamos ainda no marco zero aí da coideação complexa. Essa eu queria passar. Bom, vamos continuar aí. Beleza. Vamos É continuar. isso aí. Isso. Porque assim, porque é muito fácil para a gente, é uma armadilha, tá, galera? É muito fácil para a gente cair logo no organizacional. Assim, é muito fácil. Mas eu, A gente, a gente cai rápido no organizacional e na plataforma. A gente está tão capturado por isso que o raciocínio já cai ali. É como se fosse um Eu buraco negro, entendeu? eu percebi isso também, que a gente acaba tendo enfim, esse condicionamento mesmo, né? E aí você vai sempre sendo atraído para lá, né? Mas sem Eu, dúvida, assim, o KikoChat, ele já ajuda muito, eu já percebi, assim, que ele é um grande agregador, então ele dá muita flexibilidade e tal. Eu acho que é um caminho interessante, se a gente consegue estruturar as coisas para, enfim, de alguma forma, motivar mais a galera a utilizar, porque ele oferece uma flexibilidade muito grande e acho que a gente podia estar todo mundo utilizando ele mais para ficar mais cada vez mais rico ali, né? O ambiente, né? não, sem sombra de dúvida, querido. Vamos continuar então, porque a gente pode, se você quiser, Pedro, a gente pode continuar ainda navegando, né? É, no mais genérico, É, de eu demanda, acho que faz sentido agora a demandas, gente. necessidades, desafios e abundâncias, ou a gente pode entrar mais no específico disso que já foi visualizado agora. O que você acha mais interessante? Cara, eu acho que a gente podia ir para o específico e conforme a gente estiver trabalhando eles, pode ser que surjam outros num ponto de vista mais amplo e a gente adiciona lá para também a gente sentir ali um Uma cheiro. contração. Uma Isso, contra... porque tem um momento de expandir, tem um momento de dar uma filtrada Contrair. e depois expandir de novo, enfim. Eu acho que a gente pode. Porque a gente já deu uma mapeada, né, nos desafios que a gente tem lá, e acho que a gente podia exercitar agora como que a gente poderia descer para esse nível mais
Não, você tem razão. Eu acho que faz todo sentido na coideação a gente fazer o pulsar de um coração, né? Expande e Isso. contrai, né? A É. gente faz um movimento entrópico e sintrópico. É, muito bom, muito bom. Então vamos lá. Você acha que seria bacana a gente falar um pouco da dinâmica de livre aprendizagem do endowment primeiro, para depois pensar os graus de proximidade com relação à piscina comum da Borders, né? Por onde você quer começar? Pode ser, eu acho que esse é uma das demandas importantes aí que a gente tem, né? Que é como tornar mais palatável, né? Como a gente chega mais junto das iniciativas de uma forma que elas se sintam parte da Borderless antes mesmo delas preencherem ali o formulário da Borderless. É isso aí. Eu acho Então que esse. tá. Então você está falando da gente imaginar como é que seriam as trilhas ou a dinâmica, né, de livre aprendizagem em torno de endowment, não é isso? Então vamos embora. Vamos estressar isso, né? Estressar no bom sentido, tá, gente? Vamos estressar essa história, né? Bem, acho que uma primeira coisa que pode fazer parte é a gente retomar aquilo que vocês fizeram, que eu entendi, não sei se entendi equivocado, mas eu entendi que vocês fizeram um pouquinho, mas não mergulharam mesmo, a gente fazer uma pesquisa, um levantamento do, de se existem coisas, iniciativas ou projetos semelhantes, né, no Brasil, praticando algo próximo de endowment, tirando o Citaui, né, que a gente já tinha conversado sobre. Sim, Né? Então, acho que isso aí pode fazer parte da exploração, esse levantamento, né, essa pesquisa. Correto? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é entender se o endowment, que fenômeno é o endowment? É um fenômeno econômico? É um fenômeno social? É um fenômeno tecnológico? É um fenômeno... Que tipo de fenômeno ou é um fenômeno que encapsula vários outros fenômenos? Quer dizer, é um metafenômeno, né? Ou seja, ele é um fenômeno que, que, que trabalha com a dimensão econômica, com a dimensão filosófica, com a dimensão social. Enfim. Eu acho que entender a fenologia por detrás do Dalmat é importante. Será que é uma tecnologia social? Será que ela tem potencial para ser uma. Aí depois de entender isso, será que ela tem potencial para ser uma tecnologia social peer-to-peer, né? Entre para com pessoas? Ou uma coisa só que só pode ser operada num plano mais convencional, mais institucional, mais organizacional, né? Mais estruturante, estruturado ou estruturante. Né? Então, acho que esse é um terceiro ponto importante para a gente pesquisar e conversar hoje aqui. O quarto ponto que eu sinto que é muito importante, é fundamental, é o grau de transmissibilidade, né? O grau de transmissibilidade do endowment, né? Ou seja, se a gente identificar e conseguir perceber que o endowment tem potencial para ser uma tecnologia social peer-to-peer, né? Qual é, qual é, de que forma a gente imagina, de que forma a gente vai prototipar isso, obviamente, prova de conceito, mas de que forma a gente imagina que ele pode ser apropriado com mais facilidade, com menos dificuldade, né? Ou seja, de que forma ele pode fluir como uma tecnologia social com menos dificuldade. Né? E aí, por último, aí sim, né, é entender o que nessa dinâmica é autodidático e o que é alterdidático. Ou seja, o que é, aí sim, é livre aprendizagem. Né? O que a gente entender aí, o que as pessoas aprendem por si próprias e que as pessoas vão aprender com os outros. Né? E, consequentemente, esse ambiente de aprender com os outros não vai ser um ambiente só ligado ao RR, obviamente. Vai ser um ambiente ligado a tudo que está aí fora. Né? Então, mas a gente pode ter, sim, uma dinâmica. A gente pode ter, sim, trilhas. A gente pode imaginar trilhas diferentes assim, para facilitar, né, a apropriação por parte das pessoas. Que trilhas são essas, né, que as pessoas podem desenvolver? Eu acho que esse aí seria, no meu entendimento, o framing
para a gente poder começar a trabalhar e imaginar, né, uma dinâmica de livre aprendizagem em torno de endowment. O que vocês acham? O que você acha, Pedro? O que vocês acham? Aí seria legal já a gente fazer uma rodadazinha aqui, nesse sentido. Pode começar por você, Pedro. Eu estou anotando aqui algumas coisas. Eu acho que esse lance das trilhas é uma coisa mais de bate-pronto, assim, né? Algo que eu acho que a gente pode fazer, pelo menos a parte que possa ser a gente descubra que possa ser autodirigida, né? Então a gente pode criar ali essas trilhas que as, que as pessoas entram e começam E essa a cocriação, compreender. essa cocriação a gente já poderia fazer com o Espaço Voa, por exemplo, quer dizer, com base na experiência do Espaço Voa, junto com a Ju, por exemplo, ou seria uma coisa que você acha que seria um pouquinho mais para frente? Não, acho que pode, acho que é possível, tanto o espaço voa, eu sinto que, na verdade, o espaço voa e a Play for Change, elas têm muito a entrelaçar, né? É, o modelo da Play ainda é muito de aula, né? Isso. E, e aí, talvez, a gente poderia criar uma primeira trilha, né? Da Play com essa base de conhecimento que o Espaço Voa e a Ju tem, né? Pensando aí para que, que poderia ser essa trilha, Não, não, essa perfeito. Muito, primeira trilha. muito, muito show. Mas isso que você acabou de falar, eu entendo que isso vai fazer parte da piscina comum entrelaçada sobre livre aprendizagem, onde a gente vai criar os primers, Sim. né? A gente vai criar os primers, ou seja, Aham. os primeiros, a primeira base para gerar o blueprint, né? Para a gente fazer os protótipos para gerar os primers. Eu acho que nós chegamos lá, mas eu acho que a gente ainda tem um trabalho de casa para fazer aqui, de gente que já está, digamos, por grau de proximidade mais próximo, né? Que é no caso, por exemplo, Sim. da Ju contigo, né? Então assim, a gente já pode, de repente, a Ju já se envolvendo, né? Para Tá. imaginar que trilhas são essas, correto? Já rodando pela dinâmica da Borderless ligados a gente vai ter experiências para serem prototipadas, correto? A gente vai começar a prototipar. E aí, com esse volume de experiências, isso vai servir de base para a gente poder, lá na frente, não agora, criar a piscina comum entrelaçada de livre aprendizagem e fazer esse entrelaçamento. E aí sim, não só com a Play for Change, mas também com o Código Brazuca, que também faz algo semelhante. Entendeu? Então Aham. a gente vai ter condições de criar esse primer. Pelo menos é minha, como eu estou percebendo, tá, Pedro? Você está percebendo como eu estou bem baby steps no negócio, né? Então, eu acho que, como é tudo muito novo, né? Para nós que já temos uma apropriação cultural, uma compreensão mais holística e até específica da coisa, fica mais fácil para ver o específico. Essa compreensão mais holística fica mais fácil para ver o específico. Então, assim que eu estou visualizando. A não ser que você ache que já de cara a gente já pode partir para essa. O nosso ponto de partida seja a piscina comum entrelaçada de livre aprendizagem, que vai refletir para a piscina comum da Bordas, entendeu? Aí é uma questão da gente refletir juntos aqui. Tá. É, Eu acho que nesse caso, até porque eu já tenho algum material, a gente tem um e-book daquela jornada que a gente fez da Borderless, eu tenho ele em inglês e em português, e dele dá para extrair bastante coisa, assim, que eu imagino para essa trilha. É, a gente tem alguns videozinhos, tem um infográfico e tal, que acho que pode ser aprimorado, pode desdobrar em etapas mais. Porque o infográfico ele acabou ficando um negócio meio grande, assim, né? Mas acho que pode segmentar ele com ótica de cada tipo de iniciativa, levando em consideração aquele grau de maturidade, né? Que cada uma já tenha.
eu imagino que talvez a gente poderia partir já para essa piscina. Você falou também do Código Brazuca e, de fato, eu acho que juntar essa galera. É que realmente eu não sei assim como que eles estão em termos de timing, né, de tempo mesmo, para chegar junto nisso, né? Mas idealmente eu vejo que seria muito rico a gente já ter essa piscina do Rerê e dela já surgisse esse primeiro exercício aí de entrelaçamento desses projetos que já estão vinculados com esse pilar da educação, né? Interessante. Então, você está achando interessante que o nosso ponto de partida para co-criar, por exemplo, né, os primitivos, né, do que vão ser, do que vai ser a dinâmica de livre aprendizagem em torno de endowments, né, tem uma ligação direta com a proposta de valor da Borders, vai ser a partir da criação dessa piscina comum entrelaçada ligada à livre aprendizagem. Então, você entende que eu também compreendo o que você está falando, mas eu sou bancando um advogado do diabo aqui. Ou seja, Claro. então você entende, então, Pedro, que seria interessante a gente começar o nosso primeiro momento, o nosso marco zero para co-criar, para dar vida, né, ao ambiente, né, a dinâmica de livre aprendizagem em torno de endowments para Borders, seria a gente co-criar, a gente começar a co-criar a piscina comum entrelaçada de livre aprendizagem do Rerê, correto? E nisso a gente convidar, já trazer o Espaço Boa, já trazer a Play for Change, já trazer o Código Brazuca e se bobear o Bitcoin School, que já está vindo aí também. Mas, enfim, a gente já trazer toda essa galera que está vindo aí. É isso que você entende que seria o marco zero, para essa dinâmica da Borders. Olha que legal. Isso já é uma forma complexa de pensar, tá, galera? Isso já é uma forma complexa de pensar. Isso é muito legal vindo. Cara, Pedro, é foda demais eu ouvir isso assim, dessa forma. Vindo dessa forma como você acabou de colocar, querido. Só que eu quero fazer esse registro aqui, tá? Essa é uma Legal. forma, isso já é uma forma complexa de pensar. Correto? Mas enfim, É, é isso que eu falei mesmo. Ou você é, quer fazer não, é alguma isso. coisa? Eu vejo que faz total sentido. Poxa, a gente já tem toda essa abundância aí de toda essa galera que já tem experiência com essa parte da aprendizagem, né? Ah, e que minha sensação, tá? Mas pelo que eu posso acompanhar, a gente conseguindo fazer esse pontapé inicial, a gente já dá algo palpável para todo mundo pôr a mão na massa, né? E ao mesmo tempo, todo mundo ali que está participando já vai se expandindo expandindo a sua cultura mesmo de aprendizagem, né? Então eu vejo que eh, eh, a Play com certeza eu já vi, né, como que é um pouco a metodologia deles por já ter participado de eventos junto com eles. É, e eles têm esse modelo mais de vir com um conteúdo já meio que pronto e mastigado ali para o pessoal aprender, né? O Código Brazuca, eu não sei como que é o esquema deles, mas acho que é uma oportunidade muito bacana. E é isso, né? Em vez da gente resolver um problema da Borderless, a gente está entrelaçando os projetos que já vão. Isso já vira um ponto de partida para que essa abundância já transborde para todo mundo, né? Então, todo mundo já se beneficia dessa primeira energia que está sendo colocada ali, né? Porra, sensacional, querido. Eu vou dizer para você, o que eu iria sugerir, eu fiquei pensando assim, né, antes de começar hoje, o que eu já estava visualizando, que é exatamente o que você acabou de propor.
assim, mas assim, eu não sabia se a gente ia chegar lá, correto? Então, era importante na coordenação, né? Você não projeta as coisas, né? Sim. Você vai no ponto a ponto conversando e extrapolando, certo? Você estressa, extrapola e faz a contração, né? Para a gente poder chegar naquilo que está fazendo sentido. E ouvir isso de você foi absolutamente uma experiência incrível, cara. Porque assim, eu sei que você está aberto e bebido e você já percebe a complexidade e a abundância em você, Pedro querido. Mas, cara, é incrível mesmo você ter percebido que esse seria, de fato, a forma ao mesmo tempo mais lúdica, ao mesmo tempo mais rica e, obviamente, abundante, né? Para a gente poder startar essa dinâmica. Estou muito feliz que a gente chegou exatamente onde eu imaginava que seria interessante chegar, entendeu? Legal. Bacana demais. Vou deixar aqui para o João fazer. João, você quer perguntar alguma coisa, agregar algum comentário? O que você acha disso tudo? Eu acho incrível também. Até conseguir conectar todos os pontos aqui, levar a originação onde estava lá, sentir que, né, tá dando formato e, né, conteúdo mesmo. Eu queria até perguntar o que vocês gostariam de incluir nessa anotação aqui final sobre essa, porque eu botei o entrelaçamento, né, uma correlação complexa aqui e anotei que a dinâmica, então, de piscina comum com Rerê, ia se incluir nesses projetos aqui, foi o que eu anotei, né? E tem os A projetos. gente vai, a partir de agora aqui, a gente acabou de visualizar qual é o primeiro pontapé, o pontapé inicial, né, para a gente poder dar vida à piscina comum entrelaçada sobre livre aprendizagem na dinâmica do Rerê. E a gente já tem aí próximo da gente o Espaço Voa, Play for Change e Código Brasil, correto? O Bitcoin School está chegando, né? Ele não chegou ainda, está chegando, mas está aí. Você pode botar, deixar ele aí que a gente vai estar. A gente já vai estar. O Código Brazuca a gente já começou a mapear, como você sabe, o Play for Change também, o Espaço Voa. O Bitcoin School a gente ainda vai mapear ainda, mas tá aí, está chegando. Beleza. Tá? Até porque eu acho que eles vão participar mais como com Bitcoin Schooling, sabe, Pedro? Olha que bonito, né? Vai servir de base para até poder co-criar a dinâmica de unschooling, né? Que vai fazer parte dos programas do Bitcoin School, entendeu? Para poder lançar o Bitcoin School. Então tem aí uma curva interessantíssima, né? Várias curvas aí de aprendizagem. Legal. Então, Show de bola. mas nada impede também da gente poder fazer uma conversa em cima daqueles pontos que eu levantei ainda há pouco, correto? Não, sim, vamos lá. Para a gente É porque assim, estressar. isso aqui é só, digamos, de todos os pontos que você colocou, esse é a parte da criação das trilhas, né? É, Isso. e aí eu acho que essa sabedoria, esse conhecimento que esses projetos já têm da parte que de aprendizagem e tudo mais, eu acho que pode contribuir muito com esse ponto. Em relação a pesquisar o ecossistema de endowment e entender profundamente, né, que tipo de fenômeno e se isso pode se tornar uma tecnologia social, eu já estou até pirando aqui numas coisas, assim, de repente a gente ir atrás do pessoal do Lens para ver, não sei se já, porque eles ainda não estão abertos, né, para todo mundo, mas ir atrás dos caras para criar uma primeira rede, né, de peer-to-peer fomentada via endowment. Então, aí eu já estou numa outra viagem aqui. Conforme você foi falando, eu falei, tá, mesmo que não seja um fenômeno peer-to-peer, como que a gente pode transformar isso num peer-to-peer, né? E aí eu já pirei nessa questão assim. Primeiro eu imaginei uma
uma blockchain, como se fosse um Ethereum da vida, que, de alguma forma, todo o TVL que está armazenado ali, um percentual pequeno se transforma em endowment para projetos e iniciativas de impacto, né? Sem fins lucrativos. Essa foi a primeira viagem, né? Que num nível Celo da vida, ou Polygon, enfim, poderia ser transformador, né? Mas eu não sei se a gente precisa de novas blockchains, né? E eu acho que, de uma certa forma, a gente, o Ethereum já se consolidou como um Layer 1 e eu acho que talvez utilizar o que já tá desenvolvido, já está criado, né? Só precisaria, mais uma vez, né, ligar os pontos e tentar entender como que isso seria, como poderíamos aproveitar o que a Lens já criou e incorporar dentro dela um grande endowment fund global, entendeu? Cara, achei a ideia incrível, sensacional. Eu acho que primeiro a gente precisa fazer prova de conceitos. Sim, sim. Nós mesmos fazendo uma prova de conceito no IRL, né? Em real life, em vida real. Quer dizer, a gente precisa fazer uma prova de conceito já por entre quem vai fazer parte, né? A gente vai convidar para gerar a piscina como entrelaçada da livre aprendizagem. Aliás, João, você escreveu educação ali, mas o paradigma é a livre aprendizagem, tá? Só para entender que não é a ensinagem, não é a escolarização. Isso. Porque as pessoas, quando leem educação, elas fazem uma correlação direta à escola. Livre aprendizagem. E a gente não está falando de escola aqui. É, por isso que eu até falei dessa coisa da aula, né? Que, tipo, eu acho que a galera ainda tá nesse modelo, né? Mesmo a Bitcoin School, o Código Brazuca eu realmente não tenho a menor ideia, porque eu não vi, então eu não quero falar Não, bobagem. estão no modelo de aula também. É, mas eu acho que todo mundo pode se apropriar disso, né? E enriquecer as experiências que eles oferecem a partir Com desse. licença, que meu pessoa que aluga a casa que chegou aqui, eu vou só sair rapidinho, 2 minutinhos, já volto. Tranquilo, vai lá. Esse é o João. Beleza, querido. Então, não, beleza. Eu só estou falando isso porque, mais uma vez, né, todo mundo, quando você fala em educação, as pessoas, e quase que imediatamente, se não imediatamente, elas atrelam isso à Aproxima. escolarização e à escola. Sim, Então, total. é importante a gente. É, Fala, Pedro. Estou pensando aqui quais seriam os aspectos, né, que poderiam constar nessas trilhas, mais como como um parâmetro, assim, um ponto de partida para esse exercício, né? Então, a gente falou do endowment, né, do ecossistema de endowment e Que o meu entendimento, eu acho que a gente já pode. Eu, você, todo mundo todo mundo que está ligado à Borderless ou não, enfim, ou todo mundo que está ligado às pessoas do Rerê, né, os projetos interessados, enfim, as pessoas podem realmente pesquisar, explorar, levantar, né, uma vez aham, compreendendo o conceito de endowment, do que tem aí fora, porque eu acho que o que tem aí fora, né, que é a dinâmica de, criação, de ampliação do campo de possibilidades, né, de expansão, né, eu acho que isso uhum, é significativo, um movimento interessante, significativo, e é um movimento de IRL, né, de in real life, né, então, do que já está rolando aí fora. Então, eu acho que isso é uma dinâmica tão relevante quanto para chegar no que você acabou de falar com relação, por exemplo, né,
Polygon, enfim, o Lens, né? Então, Aham. assim, eu acho que isso é um- quase um primeiro momento, né? Junto com outras coisas. Assim. A gente fazer essa pesquisa, essa exploração, né? Ou incentivar os outros, quem sabe, a querer chegar junto para fazer o mesmo. Né? Mas isso não significa dizer que a gente não precisa, obviamente, fazer o que você está fazendo, né? Já imaginar que trilhas seriam essas. Mas quanto mais elementos a gente tiver das experiências que já estão aí fora, né? Mais compreender que experiências são essas, né? Isso vai servir de mais insumo para a gente, é crítico, né? Para a gente poder imaginar, inicialmente imaginar que trilhas seriam essas. Uhum. Eu só estou pondo aqui algumas coisas para aproveitar o tempo que a gente está junto aqui para. Não, querido, sim, eu só estou salientando o meu entendimento, né? A minha visão. Aham. É, porque assim, eu vejo que aqui o grande segredo, né, é a gente entender quais são as esferas, né, que falando, para depois a gente exercitar da mesma forma como você falou do endowment, né? A gente fazer esse tipo de coisa também, esse exercício com relação à Web3, com relação à abundância, né? O Isso, isso, Imagine Wealth, né? isso, isso. Muito bem captado, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas vamos lá, vamos continuar. Onde eu só quis fazer, fiz mais um parênteses, mas onde é que a gente estava? Você está falando o que exatamente, Pedro? Não, eu tava falando disso, de a gente identificar, assim, quais são é, quais são as áreas, não sei se é área o termo, né? Mas é, os pontos que seriam importantes é a própria livre aprendizagem, ela é um ele é Você está falando das temáticas, né? Das um temáticas que ponto vão inspirar as trilhas. é, é, de que forma que a gente pode. Às vezes, isso aqui pode ser uma trilha só, né? Mas como que a gente entende a complexidade do que está ao nosso redor, né? E que as pessoas que vão participar dessas trilhas ah, ah, vão experimentar e vivenciar para que elas se sintam já parte de todos esses ecossistemas dos projetos que vão estar envolvidos aí no Rerê, na Borderless, enfim, né? Ah, não sei se eu estou avançando demais, talvez sim, né? Bem, vamos lá, vamos esmiuçar. Vamos esmiuçar isso. É, vamos esmiuçar, dar uma esmiuçadinha. Primeira coisa é a seguinte: a gente não tem como esperar que, por exemplo, Bitcoin School, Código Brazuca e Play for Change trabalhem ou estejam trabalhando com quaisquer premissas que o espaço Go está trabalhando. Correto? Esse é o primeiro ponto. Ou Tá. seja, a aprendizagem autodirigida é uma coisa específica dentro da livre aprendizagem. Né? E a Aham. livre aprendizagem em si já é uma disrupção. Do modelo de escola. Exatamente, de escola. Então, aí sozinho, isso já representaria Um para desafio. Bitcoin School, Play for Change e Código Brazuca, para eles, uma dinâmica de abertura e de livre aprendizagem para eles. E aí, obviamente, que isso conversaria, digamos assim, isso seria o marco zero para gerar a piscina comum entrelaçada de livre aprendizagem, por exemplo. Tá?
Então, a gente teria que estar pensando trilhas para esses projetos dessas pessoas, entendeu? Ou seja, para elas próprias fazerem essas trilhas. Porque somente eles gerando criticidade, né, a gente vai ser capaz de gerar essa piscina comum entrelaçada sobre livre aprendizagem, correto? A gente não pode partir do princípio de que eles vão compreender de pronto, vão até compreender de pronto no plano intelectual, mas certamente para trazer para o campo cultural, né, para trazer para a própria dinâmica de como eles estruturam o seu dia a dia, isso não é de uma hora para outra, a gente sabe disso. Né? Então, Uhum. então tem essa tem esse primitivo aí para a piscina, para que a piscina comum entrelaçada livre aprendizagem possa começar de fato a existir. Né? Essa é uma primeira dinâmica. A outra questão é que a gente tem que começar, exatamente, Pedro, a gente tem que começar por aquilo que vai possibilitar a compreensão das outras temáticas. Então acho que a primeira trilha é em torno de livre aprendizagem mesmo. Né? Sim. É, Como porque é isso. desbloquear, né? Como É, desbloquear pessoas para que elas vivenciem essa autodireção no aprendizado, né? Elas redescubram ou desperte, né? Aquela capacidade de aprender e a curiosidade e a espontaneidade que elas tinham quando eram crianças, né? E que foram condicionadas a deixar de lado com o modelo social e educacional que a gente vive, né? exatamente, querido, exatamente. Porque aí, uma vez que elas tenham passado, despertado, redespertado, como você colocou, né, para perceber como a aprendizagem está em tudo, né, está tá na nossa própria forma de existir, né, como espécie, elas, na sequência, tem um desafio, né, de, de entender. Por exemplo, eu estou falando especificamente para a dinâmica da Borderless. Né? Na sequência, o desafio de entender o que é endowment. Né? Assim, e aí, obviamente, se a gente já tiver, percebe que uma coisa conversa com a outra, Pedro, se a gente já tiver, eu, você, João, Atos, enfim, todo mundo que está envolvido aqui, na coideação complexa, né? A gente já tiver feito uma pesquisa, um levantamento, uma exploração, um levantado, né? O que tem aí fora, na vida real, né? Que já tem de coisas semelhantes ou parecidas com endowment, e a gente for, né, fazer conexão com essas pessoas, a gente já vai ter uma base, você percebe? A gente já vai ter aí uma, lugares que essas pessoas podem ir, né, na sua própria, na trilha de cada um, para poder levantar, né, para poder entender como é que o fenômeno acontece no Brasil, entendeu? Ou seja, do conceito, né, a gente pode conceituar, tem um conceito que é endowment, e a gente vai ver a gente pode ver o que tem de prática lá fora, obviamente, né? A gente pode Aham. já dar essas referências de prática lá fora de endowment, né? Onde acontece, de que forma acontece, e já tem a referência do que tem de semelhante ou parecido com endowment é, no Brasil. Entendeu? Então, não significa dizer que as pessoas vão se restringir a isso, né? Porque muito pelo contrário, mas a gente você já fornece um insumo crítico, né, para ela startar a trilha dela, entendeu? A trilha de cada um, né? Não só de forma autodidática, mas também para poder conversar com os outros, né? Ou seja, de forma alterdidática também, correto? E Aham. aí, eu acho que com essa pesquisa, você, todo mundo, quer dizer, nós que estamos aqui fazendo a coordenação complexa, a gente vai ter condições, né, de entender o fenômeno do endowment, né? A Tá. filologia do endowment, né, na vida real. Né? E aí sim, a partir de uma coisa real, factual, né, o que acontece, a gente conseguir, e aí com base na trilha que cada um vai fazer, né, a gente conseguir imaginar o que você imaginou, por exemplo, entender como é que isso conversa com o que você imaginou para Lens, por exemplo, Uhum. etc, etc. Quer dizer, então, até chegar onde você imaginou, ainda tem
tem esses passos críticos que a gente precisa dar, entendeu? Certo. Então, eu acho que esse é um primeiro o estressamento do estressamento, né? Esse é o a gente está mergulhando no rabbit hole aqui, né? Esse é o estressamento do estressamento, quer dizer. Então, eu acho que meu entendimento, isso eu acho que são as coisas mais básicas que a gente precisa fazer para a gente começar a dar vida, né? A essa livre aprendizagem em torno de Endowment. Tá. Beleza. Então, vamos a gente fazer essa pesquisa aí, tentar levantar o que tem de ecossistema de endowment no Brasil. Eu acho que vale a pena, ao mesmo tempo, conforme a gente for compreendendo um pouco mais sobre isso, verificar que outro nome que a gente pode dar para isso, né? Em vez de fundo patrimonial ou fundo de pensão também é considerado um tipo de fundo patrimonial. Então, eu acho que nenhum desses nomes eles conectam com o que de fato a gente. Na verdade, nenhum desses nomes conectam com o que de fato é a coisa, né? Ou pelo menos não com o que a gente deseja que se torne, né? Eu fico imaginando que, olhando pela ótica do convencional, Pedro, um nome que a gente pode, a princípio, imaginar seria, embora o que eu vou falar agora, eu acho que ele é mais amplo, mas eu acho que ele explica melhor, seria uma espécie de fundo estruturante, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: porque partindo da ótica escassa, né, do quanto o recurso fiduciário, o cripto, conversa, possibilita a estruturação das coisas. Ou seja, na medida que a pessoa está recebendo de forma constante, né, um recurso fiduciário, o cripto ali, esse recurso fiduciário cripto, pela lógica da sociedade como ela é, possibilita estruturar, porque você vai ter dinheiro na mão para poder contratar, comprar, entendeu? Realizar obra, seja lá o que for, né? Então, num primeiro momento, assim, sem pensar muito, a referência a gente podia usar como referência inicial, porque também não acho que seja ideal ainda, essa dinâmica de um fundo estruturante, né? Só que a gente pode chamar de um fundo estruturante descentralizado, para já fazer alguma referência ao Web3, né? Complica um pouquinho? Complica, mas não complica tanto assim. Porque as pessoas sabem o que é estruturar. Estruturação é uma coisa que as pessoas. Nenhuma pessoa que não tem um entendimento complexo do que seja estruturar, as pessoas sabem o que é estruturar, né? Tem que ter a fundação, né? Para você poder fazer a estrutura em cima, etc. Quer dizer, então, talvez seja um nome interessante. Tá? Estou aqui só lançando para a gente. Não sinto que é o nome ainda, a tradução, vamos dizer assim. Ah, Ainda mais se a gente ligar a dinâmica abundante do Herrera. Mas se pensar num fundo estruturante descentralizado, é alguma coisa que é descentralizado porque vai vir de várias pessoas, enfim. Talvez seja uma coisa interessante, né? Mas eu não acredito que seja isso. Tá? Eu só estou querendo dar um nomezinho aqui, só que para fundo dar patrimonial, um gosto. um gosto, porque fundo patrimonial, sem sombra de dúvida, não é. Exato. Fundo de pensão também não é. Então, Uhum. seria alguma coisa nesse sentido, né? Tem uma palavra em. E aí que tá, né? Se a gente pensar o endowment, e como pensar o endowment sobre a ótica do Herrera, por exemplo? Entendeu? Uhum. Como é que a gente não enriquece, né, o próprio conceito de endowment? Né? Como pensar o endowment sobre a ótica complexa, abundante, interativa, né, regenerativa do Herrera? Tá aí uma pergunta interessante. E Uhum. aí a pergunta é: vamos trabalhar. Eu acho que de repente esse seja um primitivo que a gente vai usar para isso, né? Depois que a gente fizer a pesquisa do que está aí fora,
e a gente tiver a criticidade do que está aí fora, a gente consegue literalmente recriar ou cocriar o endowment sobre a ótica, né? Abundante, regenerativa, complexa do Rerê. O que você acha disso? P2P do Rerê. Sim, sim. Faz sentido. É um ponto. Porque ele acaba, dependendo de como a gente compreende, né, essa tecnologia, né, é, e a gente entende se ela pode se tornar, se ela já é uma tecnologia social, propriamente dito, ou se a gente consegue tornar ela uma tecnologia social, a gente consegue também imaginar como isso pode ser a infraestrutura aí, as- que vai ter essa interoperabilidade entre as piscinas todas, né? Não só da parte financeira. Cara, você falando assim agora me caiu mais a ficha ainda. Do quanto isso vai servir de base para substanciar, para consubstanciar a ideia que você teve com relação a lens, por exemplo. Entendeu? Uhum, Entende o que eu estou falando? Assim, a gente já trabalhar com essa ótica, né, abundante, complexa, criativa e gerativa, o endowment, né, como a essência dessa da, 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 da livre aprendizagem, da livre, que a livre aprendizagem é uma dinâmica crítica, né? Então, sim. as pessoas vão entender o que é na prática, o que é a coisa, e vão começar a entender o que a gente deseja criar, o que, que não existe aí fora. O que a gente Uhum, deseja ressignificar. Né? Isso, inclusive, pode representar uma disrupção de inovação para a própria Borders, ou seja, a Borders está ressignificando o que é endowment, né? Sobre a uhum. ótica da abundância, né? A ótica da regeneração, a ótica da complexidade e, claro, né, a partir do paradigma peer-to-peer, né, como tecnologia social. Sim. Você acha que complicou muito? Complexificou? Não sei, a gente está entrando em vários rabbit holes aqui, né? Então, É. Não, mas eu acho que, cara, eu acho que esse é um primeiro exercício, de fato, que a gente deve fazer. Cara, é isso, é pôr a mão na massa e convidar o pessoal que a gente mapeou aqui para ver se eles estão afim. E, na verdade, não só, né? Quem, na verdade, quiser embarcar nisso, né? O próprio Diogo ou outras pessoas que queiram pôr a mão na massa aí para exercitar isso, eu acho que é válido, né? Eu acho que o convite tem que ser aberto para todos, né? E mas assim, né? Eu acho que esse pessoal que já tem essa experiência de educação, eles podem ser, digamos, o círculo originário dessa etapa aí, né? E é, e eu acho que naturalmente vai aparecer o lance da livre aprendizagem, saca? Eu acho que com a provocação, né, do que o Espaço Voa realiza e tudo mais, eu acho que já vai acabar provocando isso, né? Sei lá, é uma sensação. não, eu concordo totalmente com você. Eu acho que, caraca, que exploração maravilhosa que a gente fez hoje da coidação complexa. Muito foda, desculpa falar assim, foda com PH, tá, galera? Que é aquele foda, né? É aquele foda que não é foda com F, então é um foda que é uma externalidade positiva, não negativa, o foda com PH. Mas é muito bacana, eu acho que a sua sugestão da gente fazer uma dinâmica de expansão e contração tem tudo a ver, né, na coordenação complexa, a gente vai expandindo, vai contraindo. A contração e o estressamento que a gente fez hoje aqui foi sensacional. Achei incrível aonde a gente conseguiu chegar com isso.
E em cima do paradigma relacional do peer-to-peer, né? Em cima, Sim, e aí ainda levando em consideração todos esses aspectos. Perceber como é que a gente levou em consideração a complexidade, a regeneração, a localidade, né? De como esses projetos estão em tempos diferentes, estão em espaços diferentes, estão em contextos físicos diferentes, né? Então, sensacional, Pedro. Acho que a gente começou de fato a mergulhar na coediação da borda de uma forma linda hoje. Muito bacana. Tá? E antes da gente finalizar, só perguntar para o João se ele tem alguma dúvida, né, de tudo que a gente veio conversando aí. Alguma coisa que você esqueceu de anotar ou anotou por incompleto, e daí a gente já parte para o check-out. É, pô, eu também, assim, gostei. Vamos desenvolver o endowment, vamos desenvolver O que você acha? peraí que... Desculpa, entrou um negócio aqui. e vamos marcar o próximo. Ah, peraí. Fala de novo, João. Disse que foi muito bacana também essa noção do entrelaçamento, mas sinto que a gente tem que botar em prática o frame, né, dos projetos mesmo. E aí vai ser muito show, mas eu estou sentindo que é necessário esse entrelaçamento e vamos ver como vamos fazer isso, né? O que eu estou agora matutando assim, mas o Vini também deve ter isso já em mente. E gostei muito das reflexões. Queria queria marcar um próximo encontro com a Borders. Teria como marcar uma próxima data, Vini? Acho que é isso? Sim, sim, já vamos deixar marcado com o Pedro. Aí, o próximo SINCAP, que vai ser o quarto SINCAP, né? A continuidade da coidação complexa, e a gente fica com um dever de casa aí, que é uma expressão da escolarização, que é uma merda, mas, mas que todo mundo entende quando você fala, né? Dever de casa, todo mundo entende o que você fala. Ou seja, é uma coisa para você fazer, né? Que não vai ser só aqui durante o SINCAP. Né? Então, fica aí a sugestão, Pedro, da gente, hoje à noite, tá? Se você conseguir chegar, vai ser ótimo. Porque a gente já pode dizer que a partir da coidação complexa, no mapeamento crítico da borda, a gente já chegou a esse entendimento que já tem condições de a gente começar a pensar na cocriação, né, da piscina como entrelaçada da livre aprendizagem, né, a partir do Uhum. PNP. Uhum. E, e é isso, aí deixar esse convite aberto, né, para quem for querer chegar para essa dinâmica, conforme você colocou, né, mas deixar claro que a gente já enxergou aí uma natural sinergia, né, Sim, Código sim. Brazuca, Play for Change e lá por diante. E o que mais? É, E a gente botar a mão na massa. A gente vai marcar isso para a semana que vem. Lembrando, né, a gente está iniciando essa semana. Vou marcar. Eu acho que seria legal ter um prazo aí de uma semana e pouquinho aí, sim, sim. para a gente poder cair dentro e fazer as pesquisas, levantar as coisas, né? E a gente marcaria para a semana que vem, sem ser essa semana. Fala aí, Dia Pedro. 31 é segunda que vem, não é isso? Isso. Isso. Eu poderia na segunda que vem. Então tá marcado. Mesmo horário, 10 horas? 10 horas é um bom horário. Ótimo. Ó, eu bati uma pesquisa rápida aqui e caí nesse link do YouTube de um evento que teve do BNDES sobre endowment para, para institutos, institutos não, isso para com foco em financiamento à cultura, mecanismo de financiamento à cultura, Vamos dar uma olhada. Já separa aí, tá? Pedro. Separa aí Já, o. acho que pode pôr lá no Miro, né, que facilita. Isso. E acho que outra fonte de pesquisa é o próprio Siwap, como que é? Siwi, aquele que está Citaui. ali embaixo. É, Citaui, Citaui. Citaui. Porque eles têm uma linguagem já menos técnica e tal, né?
e acho que a gente pode tirar alguns insights dali também. Show. Tô aqui. É, então tá, galera. Tá marcado, marcados estamos para a próxima segunda. Deixa eu abrir aqui a câmera. Próxima segunda, dia 31. Vou fazer um check-outzinho rápido aqui. Não esquecendo que hoje, João, nós temos a Cláudia, né? Mais tarde, o segundo Sincap com ela, Cláudia Queiroga, do Doce Lembranças, tá? E, obviamente, às 20 horas, o nosso Sincap de Cooperação Geral do Rio. Correto? O que mais que eu ia falar? Pedro, maravilhoso, cara. É sempre maravilhoso fazer qualquer dinâmica de cocriação contigo. Eu falo por mim, mas eu acho que posso falar pelo João também. Tá? É incrível onde a gente consegue ir, né? Tanto em termos de expansão quanto em termos de deep dive, né? De verticalização. Então, muito, muito maneiro, muito foda mesmo, mais uma vez, usando de novo o foda com o PH. Tá? Então, vamos partir aí para o checkout. Tá? E é isso. A gente vai se falando, querido. Vamos nos falando aí no dia a dia e fica ligado que tem aquelas outras demandas, né? Que estão aí para serem marcadas, correto? Então, Beleza. fica à vontade aí no seu checkout. Eu estou muito feliz aí também de ter avançado. É muito inspirador tá participando de todos esses encontros que a gente tem, todas as nossas conversas aí também. E é isso, tô super animado aí, energizado para a gente construir isso aí e quem sabe aí através de todo esse entrelaçamento aí, a gente realmente começar a mudar o mundo aí, cara. Que é a nossa grande meta aí. Olha lá, Beleza? João. Pode falar, É isso. querido. Eu penso igual mesmo, não penso nem um pouco menos que isso. A gente já está fazendo, já estamos transformando. E é isso mesmo, já está acontecendo. Vamos Vamos seguindo. seguir. Valeu. Bom dia aí, Arro, pessoal. galera. Arro, arro. Bom Beijo no dia, boa coração. semana para todo mundo aí. Vou ver Todo mundo. se consigo chegar junto hoje à noite. Mas não garanto nada aí. Tá bom, querido. Tá bom. Sem problema. Beleza? Beijo, beijo no coração, gente. E, João, te vejo daqui a pouquinho. Um Um abraço. abração.